irmãos, amigos, que a graça, que a paz de Jesus alcance e inunde todo o nosso coração. Hoje é um dia mais que especial, o dia mais importante do universo. Jesus ressuscitou. Hoje nós podemos celebrar a vida de Jesus, ou celebrar a vitória de Jesus sobre a morte. Como isso faz diferença na vida, na história do nosso universo? Como isso faz diferença na nossa vida? Porque Jesus ressuscitou, nós somos igreja, corpo de Cristo. Porque Jesus ressuscitou, nós temos esperança. Porque Jesus ressuscitou, nós fomos chamados à família de Deus. Fazemos parte da mesma família, sentamos à mesa com Ele. Porque Jesus ressuscitou, nós temos esperança. Porque Jesus ressuscitou, nós não temos medo da morte. A morte foi vencida. Onde está, a morte, a sua vitória? Onde está o seu aguilhão? Jesus venceu a morte. Porque Jesus venceu a morte, Ele se faz presente em nós. Ele vive e Ele vive em nós. Por isso nós podemos celebrar com alegria hoje a vida de Jesus, a vida dele em nós. Somos igreja de Jesus. Fazemos parte da sua vida e temos esperança de vivermos com Ele eternamente, de sermos um dia plenos nele. Isso é muita alegria para o nosso coração. Queria ler com você um texto da primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 3, quando diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Porque Jesus ressuscitou dentre os mortos, fomos gerados de novo para uma viva esperança. É essa esperança que enche o nosso coração. É essa esperança que nos faz caminhar confiantes e aguardarmos a plenitude do nosso Senhor Jesus em nós. É essa esperança que dá alegria, que dá paz, que nos faz cantar, que nos faz sermos felizes, apesar do momento que vivemos, apesar das dificuldades que enfrentamos no mundo hoje, mas nós temos essa esperança, porque Jesus está vivo, Ele está em nós. Por isso nós podemos louvar e vamos fazer isso agora através dos cânticos. Você conhece a história da Páscoa? Não! Então você precisa ouvir isso. Deus queria muito que a gente ficasse de bem com Ele. Daí Ele mandou Jesus. E a Páscoa foi quando Jesus foi salvar a gente. O povo adorava Jesus. Todo mundo gostava de estar perto dele, porque ele é muito bom. Jesus falava de Deus e cuidava das pessoas. Curou cegos, deu comida para um monte de gente. Transformou água em vinho. Jesus falava que ele era o caminho para todo mundo ficar perto de Deus. E por isso tinha gente que não gostava dele. Essas pessoas queriam prender Jesus. Ele sabia disso. Mesmo assim, foi lá para Jerusalém. Lá ele preparou uma janta bem especial para os amigos dele. Jesus pegou a comida e agradeceu a Deus e dividiu com os amigos. E eles beberam, comeram e até cantaram. Nessa hora, ele ensinou uma coisa muito importante: que a gente deve amar os outros, igual ele amou a gente. Depois do jantar, ele saiu com alguns amigos para orar. Você acredita que eles dormiram? Ele falava:
Acordem. É importante que vocês orarem, gente. Mas eles não acordavam. Bem nessa hora, quando ele estava orando, foi preso. Daí foi bem chato. Bateram nele, fizeram um dodói nele, machucaram ele. Eles vinham com chicote e tá. E agora era sexta-feira. Fizeram ele carregar uma cruz bem pesada. Foi muito difícil carregar aquela cruz. As pessoas gritavam: sabe, assim mesmo, se você é Deus, desce daí, cara. E ele estava sofrendo sem falar nada. Foi bem triste. E agora Jesus estava morto. Tudo ficou escuro. Bem escuro. As nuvens choravam no céu. Eles colocaram o cofre de Jesus na caverna. Protegido por um guarda bem brabo, pra ninguém entrar lá. Mas até o guarda se arrependeu. Percebeu que Jesus era Deus. Ele até chorou. Os amigos de Jesus ficaram sozinhos. Como tudo aquilo que eles sonharam tivesse acabado. No domingo, 3 amigas de Jesus foram lá na gruta. Eles estavam tristes, porque ele tinha morrido. Mas pareceu um anjo bem legal que falou assim: eu não tenho medo. E Jesus não está mais aqui, porque ele está vivo. E eles saíram correndo: Jesus está vivo, Jesus está vivo. Até que não gostava de Jesus, aprendeu que era mesmo. Essa história é da Páscoa, uma história de amor do nosso Deus que entregou seu Filho Jesus, porque ama a gente. Ele ama você, ele ama a mamãe, ele ama o papai, ele ama o tio, ele ama todo mundo. Ele prometeu que um dia ele vai voltar. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus seja com todos. Amém? Hoje, nesse momento agora, é o momento de nós adorarmos a Deus através dos cânticos, né? O nosso momento de louvor. E hoje nós, pelo menos eu não gosto de falar assim, eu não acho que nós comemoramos, igual muitas pessoas dizem. Acho que nós celebramos e relembramos, né, uma coisa histórica que aconteceu, que foi a ressurreição de Cristo. Então, que possamos lembrar desse dia, celebrar e contar para as pessoas o que aconteceu, né? Que Cristo morreu e ressuscitou, e tudo isso foi por nós. Então vamos cantar hoje só música mais alta astral, música para cima, que Deus possa nos abençoar, abençoar a sua vida, abençoar a nossa igreja também. Amém? Então vamos cantar. Cada movimento meu em ti, tu me moves, Cristo. Cada respirar, respiro em ti. Cada passo meu eu dou em ti. És o meu caminho, tudo que eu faço em ti. Quanta graça e perdão, teu amor prendeu
meu coração vejo em tudo a tua mão. Sinto em meu ser tua direção. Na 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 na. Cada passo meu eu dou em ti, tu me moves, Cristo. Cada respirar respiro em ti. Cada passo meu eu dou em ti, és o meu caminho, tudo que eu faço em ti. Quanta graça e perdão, teu amor prendeu meu coração, vejo em tudo a tua mão. Sinto em meu ser tua direção. Na 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 Então que Deus possa nos abençoar e que cada movimento, cada passo nosso seja feito para a honra e a glória de Deus, para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E que possamos fazer isso lembrando sempre do sacrifício que Ele fez por nós e que Ele vive, né? Que Jesus, tudo que aconteceu, né? Apesar de que aconteceu, da morte dele, Ele ressuscitou e Ele está vivo. Nós anseiamos a sua volta. Amém? Vamos continuar então cantando com uma música que eu não sei se todo mundo conhece, acredito que sim. Do Diante do Trono, ela chama Quero Celebrar. Então, é o que nós estamos fazendo agora, celebrando não só a ressurreição de Cristo, mas lembrando que isso nos deu a vida. Então nós estamos aqui celebrando hoje a vida. Amém? Que Deus possa nos abençoar e que você possa lembrar dessa dádiva, desse presente que Deus nos deu, que é a vida. Quero celebrar minha nova vida. Quero celebrar minha nova vida. Eu não queria mais viver, mas teu perdão me fez renascer, me trouxe esperança e nova vida. Com meu Jesus eu vou caminhando, meu coração está transbordando dessa alegria que eu sinto em ter a vida. Celebrar a vida, celebrar Jesus, celebrar a nova vida. Celebrar a vida, celebrar Jesus, celebrar a nova vida com Jesus. Celebrar Jesus. Quero celebrar minha nova vida. Quero celebrar minha nova vida. Essa é a hora de adorar. Venha com Ele sem hesitar. De todo o seu coração celebre a vida. Deixa a tristeza e a ansiedade, Ele é alegria de verdade. De todo o seu coração celebre a vida. Celebrai a vida, celebrai Jesus, celebrai a nova vida. Celebrai a vida, celebrai Jesus, celebrai a nova vida com Jesus. Celebrai Jesus, celebrai a vida, celebrai Jesus, celebrai a nova vida. Celebrai a vida, celebrai Jesus, celebrai a nova vida com Jesus. Celebrai
celebrai Jesus, celebrai, celebrai, celebrai Jesus, celebrai, celebrai, celebrai Jesus. Amém. Possamos sempre celebrar a vida, celebrar também ao nosso Deus, a Jesus, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós sabemos também, que podemos dedicar, possamos, dedicar tudo isso a Deus. Amém? Vamos agora então agradecer a Deus por esse momento aqui, mas também por todo momento que nós já vivemos, que é a vida. E Ele fez isso por nós, enviando seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Isso todos nós já sabemos. Porém, não é motivo, a gente já saber, não é motivo para a gente não celebrar sempre. Então vamos continuar celebrando. Amém? Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e viu com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém. Seguro estou, não tenho temor do mal. Sim, guardado pela fé em meu Jesus. Essa é a nossa confiança, porque Jesus está vivo. Nós não precisamos ter medo, Mas Ele disse que nós podemos colocar diante dele toda a nossa angústia,
todo o nosso coração, né, com as alegrias, com as incertezas, com as dores. E nós queremos fazer isso nessa hora, através da oração. Convido você a orar comigo. Deus, nosso Pai bendito, nós somos imensamente gratos ao Senhor, ó Deus, pela vida de Jesus, pela sua ressurreição, pela sua entrega por nós, ó Pai, pela vida que temos nele. Nós te louvamos, ó Pai, porque isso não é apenas letras, não apenas aprendemos isso, mas nós vivemos esta vida que o Senhor nos dá. O nosso coração desfruta de esperança, de paz, de alegria, de segurança. Ó Pai, o nosso coração descansa porque nós podemos descansar no Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor trabalha por nós e por isso nós colocamos diante do Senhor, ó Pai, a nossa vida, a vida da Tua igreja, ó Deus, a vida de cada um de nós. Colocamos diante do Senhor, ó Pai, a vida do nosso mundo nesse momento tão difícil, ó Deus, em todas as áreas políticas, da saúde, ó Deus. Nós sabemos que podemos contar contigo e confiar no Senhor. Pedimos a Tua graça, pedimos a Tua cura, pedimos a Tua mão, a Tua intervenção em nome de Jesus, ó Pai. Nós confiamos em Ti e queremos caminhar, ó Deus, e prosseguir caminhando, fazendo com que essa vida do Senhor, ó Pai, se reflita em nós. Para que pessoas, ó Deus, que vivem sem esperança, que vivem sem esta alegria, possam encontrá-la em Ti, que o mundo conheça a vida, ó Pai, que o Senhor dispôs e que o Senhor ofereceu a cada um através da nossa vida. Nós te agradecemos, te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra que será lida e ministrada, ó Deus. Confiamos, esperamos e nos alegramos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Nós comemoramos hoje o domingo da Páscoa do Senhor. Os cristãos, nessa data, rememoram aquilo que é de fundamental e de mais importante para a vida daqueles que seguem a Jesus Cristo. Estamos falando aqui do fato e do fator da ressurreição. Esta que, ao longo da história dos cristãos, tem sido o motor, aquela que tem sido o sustentáculo da esperança daqueles que vivem por fé. Quero convidá-la nessa noite, a propósito da Páscoa do Senhor, a refletir comigo no texto que leremos em Filipenses capítulo 3. E nós leremos dos versos 7 ao verso 11. E assim meditaremos nesse texto. Leia comigo então. Diz assim a palavra do Senhor. Mas o que era para mim, melhor dizendo, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos.
Falar de Páscoa, ou de celebração ou comemoração da Páscoa, num contexto de pandemia, tal como este que nós experimentamos, pode brotar no coração de muitas pessoas um desestímulo, ou seja, o que comemorar, o que refazer de memórias diante de tanta dor, sofrimentos, o que comemorar diante de um mundo que parece viver um luto sem fim, o que comemorar na Páscoa do Senhor Jesus diante de tudo que a gente vai verificando nos noticiários, ou mesmo até perto de nós, de perdas e lutos, que às vezes vai roubando e sugando as nossas alegrias e a nossa força. Essa é a pergunta que pode estar no coração de muitas pessoas. Mas nós precisamos mergulhar na Páscoa do Senhor Jesus para compreendê-la muito mais que um evento que ocorrera em tempos passados e verificar o poder da ressurreição de Jesus para os nossos dias, para os tempos de hoje. Era uma sexta-feira que para muitos parecia comum, igual. Muitos displicentes andando pelas ruas, andando e fazendo as suas rotinas do cotidiano, e de repente muitas pessoas estavam acompanhando alguém que, na linguagem da época, foi tido como um malfeitor. Era alguém carregado por soldados, com uma cruz sobre as costas, e depois de ter passado por várias idas e vindas nas mãos das autoridades, e agora essa pessoa se encontrava indo na direção de um calvário. As pessoas que estavam displicentes de repente começaram a observar que tinha um homem no meio da rua, caído, ensanguentado, sendo judiado, machucado, sendo colocado sob uma condição de humilhação e de escárnio. E as pessoas começavam a perguntar entre si: mas o que está acontecendo? O que está ocorrendo? Alguns diziam: bom, aquele ali parece ser Jesus Cristo. E outros perguntavam: mas aquele ali não foi aquele que andou por toda parte, fazendo bem, anunciando a vontade de Deus, curando pessoas, libertando as pessoas? Não é aquele que está ali agora sendo acusado de ser alguém que muda ou que rebela-se contra as autoridades? Outros talvez dissessem: sim, é ele mesmo, e é ele que está sendo levado para ser crucificado. Então, neste momento, as pessoas começam a abrir os olhos e verificar que a maldade e que o mal, de fato, estão presentes, e que o mal que está presente, ele pode afetar a todos, e em afetando a todos, esse mal, ele é manifesto muitas vezes em gestos. Era o que acontecia com Jesus. A maldade humana foi expressa naqueles gestos dos soldados e daqueles que zombavam deste que foi o Filho de Deus encarnado e que veio trazer a paz. Jesus então é crucificado. E na cruz, Jesus recebe um silêncio de Deus. O silêncio de Deus fez com que Jesus, em um determinado momento, na condição humana e divina que estava presente nele, Jesus grita: meu Deus, por que me desamparaste? Senhor, por que me colocastes nesta situação?
Por que me encontro assim? Por que eu? Por que este? É a pergunta de Jesus e é a pergunta de muitas pessoas hoje. É a pergunta de muita gente que vive ou que está vivendo um sábado de silêncio de Deus. Um sábado onde parece não ter respostas da parte do Senhor para os dilemas e para as angústias humanas. O silêncio é algo que toma a vida e o coração de muitas pessoas e talvez da sua vida que me ouve neste momento. Então, num domingo, era um domingo como esse que agora nós vivemos, de manhãzinha, pessoas foram ao sepulcro, mulheres, aliás, na obra de Deus e também nas pesquisas é verificado que as mulheres têm uma grande devoção, um grande amor, uma grande paixão por servir na obra de Deus. Isso a gente percebe também na sociedade, a gente percebe isso nas igrejas. Esse poder, essa inquietação para poder fazer a obra de Deus, para poder servir ao Senhor com alegria, a gente percebe isso muito pelas mulheres, aquelas que servem ao Senhor. Isso a gente percebe no contexto da pandemia. Muitas das pessoas que estão à frente dos trabalhos, da obra do Senhor nas igrejas, são as mulheres. E, claro, a ressurreição de Jesus num domingo foi algo que brindou a essa alegria que tinha no coração das mulheres. Aliás, muita gente não acreditava que Jesus ressurgiria das cinzas, que o poder da sua ressurreição viesse a causar a transformação que causou na história de muitas pessoas. Essas mulheres, mulheres de fé, foram até o túmulo de Jesus e chegando ali, elas tiveram uma surpresa que talvez deixasse o olhar delas um pouco mais ainda curioso de saber o que Deus tinha feito com Jesus Cristo. E aí, essa mulher e essas mulheres encontram alguém que diz: vocês estão procurando aqui quem? Por que vocês estão procurando aquele que não está mais no mundo dos mortos? Em outras palavras, o anjo estava dizendo: Cristo ressuscitou. Jesus vive. A sua vida agora vai brotar de uma maneira diferente nos corações. A sua vida que antes estava ainda num corpo físico, essa vida agora, pelo poder da ressurreição, ela vai brotar agora nas mentes, nos corações. Esse poder da ressurreição, que é o Espírito, agora vai abranger o mundo, vai adentrar as esferas de átomos do universo, vai banhar a realidade, vai trazer a verdadeira transformação que tantos estavam aguardando. A ressurreição de Jesus, então, mais que um fato, é um poder que habita os corações dos que creem. E a pergunta inicial que eu fiz: o que há de se comemorar na Páscoa, num contexto em que a gente supera e coleciona, se pudermos dizer assim, mas não é a palavra adequada, vidas e vidas e vidas que se foram, famílias tristes e corações abatidos, pessoas cansadas e às vezes pessoas desiludidas quanto ao futuro. O que se comemorar na Páscoa do Senhor Jesus? Primeiro, que a ressurreição nos ensina que
nós podemos passar pela dor, e que as dores existem, e que as tragédias existem. Assim como a dor e a angústia chega aos corações, na ressurreição nós podemos perceber um Cristo que é solidário com as dores humanas. Diz o evangelista João, o apóstolo João, que Jesus, pelo fato de ter padecido as nossas dores, ele sabe o que é sofrer. Ele conhece a dor humana. A crucificação de Jesus, então, a dor, o escárnio, as angústias sofridas por Jesus, ela de fato demonstra um Cristo que é solidário com as dores humanas. Um Cristo que se importa conosco. Um Cristo que se importa tanto que decidiu se encarnar, decidiu viver e montar a sua casa, a sua tenda entre os seres humanos. Um Cristo que comeu das nossas refeições. Um Cristo que chorou as nossas dores quando esteve diante de Lázaro. Um Cristo que, olhando para quem tinha fome, decidiu dar comida. Um Cristo que, olhando para aqueles que eram possuídos de maus espíritos ou por maus espíritos, resolveu libertá-los. Um Cristo que sofre juntamente conosco as nossas dores. Uma primeira lição que nós tiramos da ressurreição de Jesus é que a ressurreição mostra, a Páscoa mostra um Cristo que é solidário. O porquê que nós fazemos, o porquê, Senhor, mostra que de fato Deus nos ama tanto a ponto de sentir a nossa dor. Às vezes a dor e o luto, como naquela sexta-feira santa, elas não vão nos deixar de imediato. Mas uma coisa certa que nós podemos ter é que no meio da dor e no meio do caos e do meio da luta, Deus é aquele que se solidariza conosco. Deus é aquele que caminha conosco. A você que nessa hora está vivendo uma sexta-feira da paixão, eu queria dizer para você que o poder de Jesus Cristo, esse que está conosco e solidariza com a nossa dor, porque enfrentou a cruz, se colocou no nosso lugar, enfrentou a maldade, enfrentou os poderosos, enfrentou aqueles que debocham da vida, enfrentou aqueles que propagam a morte. Jesus, ele enfrentou tudo isso para dizer para a gente que ele está conosco, de que ele está do nosso lado. Se a primeira lição vem da sexta-feira da paixão, em que Jesus se solidariza conosco, a segunda lição vem do silêncio de Deus. Era aquele sábado. Um sábado que, para muitas pessoas, era o fim de tudo. As notícias, as estatísticas mostravam que aquele que lutava pela vida, aquele que ensinava e apregoava a vida, nele e por causa dele, sendo crucificado, e agora aquilo que ele pregava parecia estar também sendo crucificado com ele, o silêncio reinou sobre a terra. O silêncio reinou sobre os corações. Era um silêncio que causou decepções em muitos corações. Como relata, por exemplo, em um texto dos Evangelhos, 2 jovens, eles iam decepcionados para uma aldeia chamada Emaús. Decepcionados porque perderam a expectativa de que tudo poderia ser novo
com a morte e com a ressurreição de Jesus, de que o novo de Deus e a transformação era possível. Reinava no coração daqueles dois jovens decepcionados a falta de esperança. Eles não vislumbravam um futuro. Talvez muitos estejam vivendo também esse sábado, um sábado de silêncio, um sábado em que parece que Deus se esqueceu da humanidade. E a gente ora, a gente faz as nossas preces, a gente intercede, e parece que Deus não tem a resposta para os dilemas humanos. Mas é justamente no meio da decepção que o Senhor nos visita. Diz aí o texto, quando nós lemos sobre os dois discípulos que iam no caminho de Emaús, que existia uma terceira pessoa com eles. A terceira pessoa ressuscitada estava com eles. Aquela terceira pessoa que estava caminhando, o terceiro peregrino, aquele que visita os humanos na sua condição. Dois jovens no caminho de Emaús viviam uma decepção, mas foram visitados pelo poder do ressuscitado. Quem sabe você que está vivendo hoje este sábado de silêncio de Deus não será surpreendido pela alegria e pelo poder do ressuscitado que quer e que está conosco. Aqueles dois jovens do caminho de Emaús foram visitados pelo ressuscitado e então perceberam que a presença de Jesus não ficou dentro do sepulcro. A presença de Jesus já estava atuante nas vidas, na história e no mundo. Entramos então no domingo, o domingo da ressurreição, o domingo do túmulo vazio. O túmulo é o lugar da morte. O túmulo é o lugar onde se colocam as esperanças findas. O túmulo é o lugar onde a finitude habita, onde as limitações humanas são colocadas. Só que esse túmulo de Jesus representa para nós o inverso daquilo que os seres humanos constroem e daquilo que os seres humanos percebem. O túmulo de Jesus representa que, em meio a toda construção humana, em meio a toda limitação humana, desajuste humano, em meio a todas as perguntas humanas, em meio à falta de futuro, em meio à falta de esperança, à falta de projeto de vida, o túmulo de Jesus mostra que a humanidade tem jeito. Mostra que a história e o fim da história não tem a morte como a palavra final. O túmulo de Jesus mostra que tudo que nós pensamos de finitude e que nos colocam na condição de limitados terá um desfecho diferente, porque o desfecho diferente tem a ver com vida. É vida que nasce da morte, é vida que traz o perdão, é muito mais que uma religião, é Cristo vivendo em cada um de nós. E é justamente isso que o apóstolo Paulo está apontando nesse texto que nós lemos. O apóstolo Paulo vai falar de questões que as pessoas discutiam que estavam muito ligadas à superficialidade. Seguir essa lei ou deixar de seguir essa lei, viver essa lei ou deixar de viver essa lei. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, diante de tudo isso que vocês estão discutindo, eu quero conhecer a Jesus Cristo e o poder da sua ressurreição. Está aí no versículo 10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição
e a comunhão dos seus sofrimentos. Aqui nós temos, na linguagem paulina, na linguagem do apóstolo Paulo, esse desejo de conhecer o poder da ressurreição. O poder da ressurreição é o poder que aponta a possibilidade de um futuro. Enquanto, ao olharmos para as circunstâncias que nos cercam, a gente verifica como que parece vivermos no meio aos destroços, como que se uma guerra se tivesse abatido sobre nós e a gente não enxergasse possibilidades de futuro. O poder da ressurreição de Jesus abre os nossos olhos e afirma para a gente que existe futuro. E o futuro é o futuro de Deus. O futuro de Deus coloca em nós esperança. O futuro de Deus diz para a gente: vale a pena levantar de manhã, se colocar de pé e andar pela vida. O futuro de Deus, por meio da ressurreição, nos diz e nos informa que vale a pena a gente crer em Jesus e no Cristo ressuscitado e ressurreto. Vale a pena a gente depositar a nossa confiança nele. O futuro da ressurreição é o futuro que nos alcança. O poder da ressurreição é esse futuro de Deus que nos alcança. Nos alcança porque vai causando em nós realização. Realização que produz transformação. Uma realização que não nos deixa em expectativa, somente esperando. É uma realização que já nos potencializa e diz pra gente: levanta, anda, ergue a cabeça. Eu estou contigo todos os dias. Não te desampararei. Agora você pode. Você pode levantar. Você pode andar. Você pode, assim como eu vivi e venci, você pode também viver a justiça de Deus, anunciar a justiça de Deus, apregoar o perdão, a libertação. Você pode dizer que é possível ter paz, que é possível viver em comunhão com as pessoas. Você pode levantar e dizer: é possível, a despeito de todas as maldades humanas, a gente pode ter no nosso coração a expectativa e a esperança de dias melhores. É isso que o poder da ressurreição nos habilita a viver. E mais do que nessa realidade, o poder da ressurreição, ele nos coloca diante de uma verdade, de que aqui ou em qualquer lugar onde nós estivermos, o poder da ressurreição há de nos habitar, há de nos fazer pessoas próximas de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: se eu estou vivendo, eu vivo com Cristo. E se eu vier a morrer, isso para mim é um lucro, porque ele sabia em quem ele tinha crido. Que o poder da ressurreição possa visitar o seu coração nessa noite, reabilitando as suas forças, reabilitando o seu coração, colocando no seu coração essa convicção de que em Deus e por meio da ressurreição o futuro existe, e que o que nós vemos e o que nós presenciamos são somente visões daquilo que passa. A realidade de Deus está registrada justamente naquela fala do apóstolo Paulo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que o poder da ressurreição te visite nessa noite com esperança, com comunhão e com libertação. A ressurreição e a Páscoa de Jesus é comunhão, porque nos conecta com Deus e nos conecta com o próximo. É libertação, porque arranca de nós o medo que nos aprisiona e nos limita e nos coloca de pé diante da vida, diante das lutas. Comunhão, libertação, e que o Senhor possa fazer esse poder brotar, renovar
o seu ser nessa noite, em nome e no poder de Jesus. Amém. Hoje é domingo de manhã. Hoje o sol não quer brilhar. Tudo é solidão. E elas vêm dizer: de madrugada ressurgir. Não acreditem em ilusões. O sol da justiça se apagou. O mundo inteiro vê os cravos em suas mãos, o seu corpo a sofrer, sua morte lá na cruz. Não consigo entender agora este túmulo vazio e este anjo a questionar, porque procuram entre os mortos quem vivo está. E hoje sou livre, pois ele vive, ele reina em mim. Morte, pecado foi derrotado e eu sou livre, enfim, de mim. Todos os dias de manhã quero renascer. E nós estamos chegando ao final deste nosso encontro, deste nosso culto, esse culto de Páscoa, onde refletimos sobre o poder da ressurreição de Jesus Cristo. Eu queria agradecer a Deus e louvar por sua vida. Você que tem nos acompanhado, você que tem estado conosco todos os domingos aqui, louvar a Deus por sua vida e agradecer porque o poder da ressurreição tem sustentado a cada um de nós. E agora, que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus, que as doces e benditas consolações do Espírito sejam sobre todo o povo de Deus aqui e seja sobre todo o povo de Deus espalhados pela face da terra. Amém. Amém. Leve a esperança leve.